Olá, meu nome é Leno e junto com Gabriel, Rafael, Saulo e Stefan, formamos nosso grupo para desenvolver a fase 2 do Tech Challenge da Postec da FIAP em arquitetura de sistemas .NET. Nessa fase, o desafio foi refatorar o MVP monolítico feito na fase 1 e transformá-lo em microserviços orientado a eventos. E é isso que vamos apresentar agora. Vou começar mostrando como organizamos nossos repositórios. Para esta fase 2, temos 6 repositórios. 4 para os microserviços, um que são para bibliotecas compartilhadas em todos os microserviços, e optamos por criar o repositório para fazer orquestração, que seria SFCG Infra. No repositório de bibliotecas compartilhadas, nós temos 3 bibliotecas. A principal que eu quero mostrar seria essa de contratos, que aqui estão os eventos que são usados nos microserviços. Se nós viermos aqui em Packages, podemos ver essas 3 bibliotecas publicadas. O repositório de orquestração centraliza toda a infraestrutura. Nós temos dois Docker Composes e os manifestos Kubernetes, que vou mostrar com mais detalhes depois. Cada um dos microserviços possui seu próprio Dockerfile com multistaging. E também cada um dos seus microserviços tem seu próprio pipeline de CI para fazer a publicação da imagem Docker. Se voltarmos aqui em Packages, conseguimos ver que a imagem Docker de cada um dos microserviços está aqui. Cada um tem seu próprio pipeline. Se voltarmos no repositório de pacotes compartilhados, podemos perceber também que cada uma das bibliotecas tem seu próprio pipeline de CI/CD. Agora, o Gabriel vai demonstrar como executar todos esses microserviços em ambiente de desenvolvimento com o Docker Compose. Opa, tudo bem? Me chamo Gabriel e eu vou estar demonstrando a execução dos nossos serviços do Docker Compose e, após isso, demonstrar a execução dos fluxos completos de cada master conta. Indo aqui para o código, a gente tem nosso repositório de orquestração, temos aqui o K8S e temos aqui dois tipos de compose. O builds, que é o mais padrão usado no ambiente de desenvolvimento, que seria usar o código fonte da própria máquina para gerar localmente e na hora as imagens. Então, está aqui alguns exemplos das configurações, aqui e aqui. No nosso outro tipo de compose, a gente tem o images. Nesse caso, a gente usa outro tipo de padronização. A gente tem um pipeline para cada microserviço, onde ela usa o Dockerfile do seu respectivo microserviço. A partir da imagem gerada por esse Dockerfile, pega essa imagem e publica automaticamente no registry do próprio GitHub. Por sua vez, a gente usa essas imagens que estão lá diretamente aqui nesse Docker Compose. Aqui tá, ali em cima estava um caso, a gente tem aqui mais outro caso, e aqui notifications do outro caso. Então a gente vai seguir com esse Docker Compose para demonstração das demais coisas dessa parte da apresentação. Enfim, agora a gente precisa definir todas as nossas variáveis de ambiente, já extrair aqui do nosso example para o .env em si, já preencher as variáveis. Rabbit e Postgre usam cada um dos microserviços bancos separados, mas usam o mesmo padrão de user e senha. Temos nossa JWT, onde eu já deixei gerado para a gente ela, usando o nosso algoritmo RCA. E agora a gente pode subir os nossos containers. Podemos seguir então para a execução do comando. Executamos então o Docker Compose up, rodamos ele e aguardamos os nossos containers subir. Aguardamos mais um pouco e pelo painel tudo certo, pelo log. Como comprovação, a gente vê as portas expostas dos nossos principais serviços do Rabbit 7.3, do nosso microserviço, API do microserviço do usuário 5083, do catálogo 5084 e do meio pitch a gente vai 8025. Meio pitch seria o nosso serviço para a gente simular nossos envios de e-mail. Então aqui do usuário tudo certo, catálogo tudo certo, Verbit tudo certo, meio pitch tudo certo. Enfim,
Prosseguindo e explicando por cima a API dos microserviços de usuário e catálogo, temos aqui do usuário com rotas para autorização, conta, essas daqui para configurações internas da autenticação das nossas aplicações, rotas para recursos do usuário, onde só usuários administradores podem ter acesso. Para a API do catálogo, temos rotas para a biblioteca do usuário, jogos admin, ou seja, recursos que só administradores podem ter acesso em relação aos jogos, e jogos que seria qualquer usuário comum pode ter acesso. Vamos então para o fluxo de cadastro do usuário. Vamos aqui no nosso endpoint de registração, já desceu o payload de vez. E executamos, criado com sucesso. Vamos no nosso banco para conferir se está tudo certinho. Expus a porta de Docker Compose. Usuário criado com sucesso, por consequência, lá no artigo aqui temos o evento publicado. E o nosso consumer law notifications vai consumir esse evento para fazer a publicação, o envio do e-mail, no nosso caso pelo e-mail, um envio de e-mail feito. Aqui o André já recebeu o e-mail. Conferimos também os nossos logs. Mandamos aqui de novo. Temos então e-mail enviado, SMS enviado, tudo no nome do André. E justamente o que está sendo dito aqui no Record Consumer Service e-mail, no caso os logs servidos. E sobre esse fluxo aí, agora seguimos para o fluxo de compra. Então, para o fluxo de compra, fazendo da seguinte forma: vamos aqui no endpoint de login para obter o nosso token. Do André, pegamos aqui o token. Vamos aqui no catálogo, preenchemos o token e vamos ver quais jogos a gente já tem. Executamos. Por enquanto a gente tem a lógica que é o seguinte, o Floor. Vamos ver quais a mais a gente pode comprar. Listamos eles aqui. Vamos pegar o quarto aqui, o Cyberpunk. Pegamos ele. Vamos lá em cima para fazer a compra. Eu estava até preenchido aqui, estava fazendo teste. Executamos, então, processado com sucesso em 202. Eu quiser ser o seguinte, então, through our replace debit, deve ser então feita uma aplicação para ele e deve ser consumido duas vezes no nosso caso, porque uma vai ser para pagamento e outra vai ser para notificações. Nesse caso também fazemos uma notificação. Vamos olhar esse nosso e-mail pedido. Então, é um pedido realizado para o Cyberpunk, tudo certo. Então, deve ter no fluxo de pagamento uma publicação do evento do pagamento processado, mesmo se ter dado erro. Então, ele foi processado e notifications consumiu de volta. Isso demonstra isso, né? Esse e-mail demonstra isso. Notification notificou a gente de pagamento aprovado. Esse pagamento foi aprovado, então a gente já tem esse jogo lá na nossa biblioteca. A gente pode atualizar então o que a gente fez antes. E, além desses dois, deve ter mais um, o Cyberpunk, que executa. Temos então The Last of Us Parte 1, Ragnarok, God of War, Ragnarok e Cyberpunk. Enfim, sobre o fluxo de compra é isso, galera. Obrigado. Agora vamos mostrar como estruturamos nossos manifestos Kubernetes. Criamos o namespace, e esse namespace FCG está sendo aplicado em todos os recursos Kubernetes que criamos. Para o microserviços nós temos o config map para as configurações não sensíveis, a secret para os dados sensíveis, e na secret nós criamos esse secret example para exemplificar como que deve ser criada a secret, já que a secret em si não sobe no repositório, pois o git ignore colocou aqui para ignorar a secret. Temos a configuração do deployment, aqui configurações das réplicas. Aqui na configuração do pod nós temos o init container, que espera tanto o banco quanto a mensageria está pronta para o pod poder iniciar. E aqui na configuração do container nós limitamos os recursos. Criamos também as services para comunicação interna pelo nome. Para o banco do microserviço segue a mesma organização. A diferença é que criamos também o PVC para a persistência dos dados. E para os outros microserviços segue a mesma estrutura. A diferença é que o serviço de notificação não tem banco e o serviço de usuários tem uma configuração a mais aqui no container, que são as probes. Criamos também esse serviço Mailpick, que ele é um servidor SMTP para desenvolvimento, para que consigamos simular o envio de e-mails. Temos toda a stack de observabilidade. Temos a criação da mensageria. E temos também a configuração do Ingress, para gerenciar o acesso externo ao cluster. Agora vamos fazer o deploy do Kubernetes.
Vamos abrir um novo terminal aqui, abrir o canal VS. Aqui entramos nos namespaces, não tem nosso namespace criado ainda. Vamos criar um namespace. Criou. Foi criado aqui. Se entrarmos, vamos ver que não tem nada ainda. Então, vamos subir as outras coisas do Kubernetes. Bom, subiu tudo. Se voltarmos aqui, podemos ver que todos os pods já subiram, com exceção dos nossos 4 microserviços, já que eles têm o init container, que espera tanto o banco quanto a mensageria estar apta. Enquanto eles não estão prontos, vamos dar uma olhadinha nos config map. Aqui estão uns config maps. Vamos dar uma olhada na secret. Vamos dar uma olhada na secret. Vamos olhar os PVCs. Aqui nós temos as persistências dos bancos. Vamos voltar nos pods e ver se já está pronta. Só está faltando o de usuário. Pronta. Subiu de usuário, todos os pods estão prontos. Vamos dar uma olhada no deploy. Os deployments. Todos os deployments estão aí. Vamos fazer uma alteração em uma das APIs. Vamos mudar essa aqui para 3. Vamos aplicar. Pronto, aplicou. Vamos ver. Está passando para 3. Pronto, 3 disponível. Vamos ver. Temos 3 pods para esse deployment. Vamos ver as services. As services estão aqui. Se entrarmos no catálogo, que nós colocamos 3 pods, nós temos 3 pods para essa service. Vamos dar uma olhadinha no ingress. Temos aqui nosso ingress configurado. Agora, com o deploy pronto, o Stefan irá mostrar todos os fluxos. Olá, meu nome é Stefan e eu vou demonstrar a execução dos fluxos de cadastro e de compras dos nossos microserviços. Bom, aqui eu estou no Visual Studio 2026, eu estou aqui no nosso repositório de orquestração, né, o FCG Infra. Aqui já rodei aqui o comando para iniciar o Kubernetes, eu vou mostrar através dele. Já criou aqui todos os nossos pods, services, todos os arquivos aqui. Se eu der um get pods aqui, né, dá para ver que está tudo rodando. No Docker Desktop, né, a mesma coisa, a gente tem nossos deployments aqui e temos nossos pods aqui rodando também, nossos services. Beleza. A gente expôs aqui, tem 5 aplicações aqui, né, no nosso Ingress, que eu vou mostrar elas, que é User API, Catalog, o RabbitMQ, o Grafana e o MailPitch, que eu deixei eles abertos aqui pra gente ver. Então o Grafana, deixa eu fazer o login aqui. Beleza, no Grafana aqui em Logs, a gente vai ter os logs dos nossos 4 microserviços. A princípio eles só iniciaram, né, ainda não executei nada. Esse MailPitch, ele simula um envio de e-mail, né, como se fosse uma caixa de e-mail aqui. Ele vai mostrar pra gente os e-mails que a gente vai recebendo, né, do notifications, à medida que a gente vai fazendo aqui os fluxos. O RabbitMQ aqui, a gente tem as connections, os 4 microserviços, os channels, as exchanges aqui, order placed event, payment processed e as filas, né, order placed, payment processed, user created. Beleza. Começando o primeiro fluxo aqui, né, eu estou no Swagger aqui do users, eu vou registrar um usuário. Então vou colar aqui os dados do meu usuário, nome, e-mail, senha. Beleza, deu um 201. Aqui a gente já consegue ver que ele enviou um e-mail, né, aqui no RabbitMQ. A gente teve, né, uma mensagem.
No Grafana, atualizando aqui, a gente tem aqui no Notifications, ele mandou um e-mail, boas-vindas para Stefan Galan. Aí ele vai falar ali o User ID, né, tudo que ele está mandando a mensagem, o e-mail, o nome, e-mail enviado, bem-vindo ao FCG. E no Mail Pitch a gente consegue ver, né, esse e-mail de fato. Então, bem-vindo, sua conta foi criada, e o e-mail que eu coloquei na criação da conta. Esse foi o fluxo de criação de usuário, então. Agora, como eu já tenho meu usuário, eu vou fazer o login desse usuário para a gente fazer a compra de um jogo. Então, para fazer o login, eu vou usar aqui endpoint de login, meu e-mail e senha, que eu acabei de cadastrar. Vou pegar o Access Token, vou colar aqui na endpoint de catálogo, no Authorize aqui do Swagger. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos ver a minha biblioteca aqui. Provavelmente ela está vazia, porque eu acabei de fazer o cadastro desse usuário. Então não tem nada. Vou buscar aqui todos os jogos que a gente tem cadastrados. A gente tem aqui um bocado de jogo cadastrado. Eu vou pegar esse primeiro aqui, o The Last of Us Parte 1. E vamos fazer a compra desse jogo. Vou fechar aqui. Endpoint comprar. Vou colocar o jogo, o ID do jogo. E deu um 202, a gente consegue ver que foi enviado o e-mail já. Aqui no RabbitMQ, né, tem as mensagens ali. No Grafana, vamos ver aqui. Aqui no Grafana, então, a gente teve no catálogo início de processamento de requisição, iniciar compra jogo, e finalizou aqui, não, na verdade, finalizou iniciar compra jogo. No Payments, ele iniciou o processamento de pagamento, então ele tem ali o usuário, qual o jogo, o valor, iniciando o processamento de pagamento, beleza? Ele aprovou o pagamento e ele mandou a mensagem de Payment Processed. Depois que ele mandou a mensagem de Payment Processed, a gente consegue ver até os horários aqui, ó. 11h42 e 15, 11h42 e 18 e 16, na verdade, iniciou o processamento de liberar jogo para o usuário. E aí finalizou o liberar jogo para o usuário na Catalog API. E Notifications aqui, às 11h42 e 5, ele mandou e-mail de pedido realizado. The Last of Us. Stefan, meu e-mail ali. Beleza. E aí, 11 segundos depois, ele mandou e-mail de compra confirmado. E aqui no Mail Pitch, a gente consegue ver aqui. Eu fiz o pedido do jogo e um pouquinho depois a compra foi confirmada. Beleza. Se eu vim aqui na minha biblioteca, agora eu tenho um jogo. Eu vou comprar mais alguns jogos aqui, porque a gente colocou uma taxa de reprovação de pagamento. Para a gente ter uma realidade ali, para a gente ver os dois cenários, né? Um pagamento confirmado e um pagamento rejeitado. No caso, a gente colocou 20% de reprovação, então pode demorar um pouco para a gente conseguir. Comprei mais 2 jogos, pedido realizado, pedido realizado. Compra confirmada, pagamento recusado. Então aqui a gente teve 3 aprovados e 1 recusado. Se a gente ver aqui nos logs, aqui a gente tem os envios de e-mail, pedido realizado, confirmação de compra, pagamento rejeitado, e ele enviou e-mail. Aqui no Payments, a gente teve o pagamento rejected aqui, né? E os outros approved, e aqui pagamento não aprovado para o pedido, então nenhuma ação tomada. E nos outros, ele liberou o jogo para o usuário. Aqui no RabbitMQ, as mensagens. E, olhando aqui na minha biblioteca, eu devo ter aqui 3 jogos, porque o quarto foi reprovado. Então, eu mostrei aqui o fluxo de compra e o fluxo de cadastro de usuários das nossas aplicações.